Fernando Capês. Presidente, queria também abordar a questão da judicialização da política. Desde a redemocratização do país, acho que quase 1.800 ações propostas por partidos políticos bateram às portas do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 6 anos, metade, 800 dessas ações. E nós vivemos num direito principiológico. Tudo é decidido com base em princípios constitucionais vagos, extremamente abrangentes. Quer dizer, em tese, se poderia entrar com uma ação para anular a goleada que o Brasil sofreu da Alemanha por 7-1, que viola o princípio da proporcionalidade. Da dignidade também, viu? Então, 40, o sujeito ter da dignidade humana também. Você vê um sujeito com 120 cigarros de maconha, corresponde a 40 gramas, na porta de uma escola, e a princípio aquilo presume-se que seja para uso próprio, porque viola o princípio da dignidade humana, lembrado aqui pelo Nelson Kobayashi, o sujeito ser considerado traficante com uma quantidade como essa. O que eu quero dizer com isso? Com essa principiologia, o Poder Judiciário pode muito bem, a pretexto de aplicar algum princípio vago, impor a sua vontade pessoal. Sim. E aí, a Constituição diz que todo poder emana do povo e o exército por meio de representantes eleitos. Quem tem mandato popular é que toma decisões políticas. Como é que o senhor vê essa questão do Supremo estar cada vez mais tomando decisões de vontade própria, de opções políticas, fundamentando com base em princípios constitucionais? E qual seria o remédio para isso? Por exemplo, na Corte Constitucional da Alemanha, são 16 ministros, divididos em 2 turmas de 8. Seria limitar o acesso ao Supremo para juízes que estão de carreira, mesmo que tenham vindo pelo 5º, mas que estejam no STJ, que estejam nos tribunais superiores, limitar esse acesso a quem não é da carreira, tenha ele ingressado na carreira por concurso ou não, aumentar o número de ministros? Como se poderia fazer para evitar essa concentração que torna praticamente irrelevante um Congresso Nacional com 513, agora 531 deputados federais e 81 senadores, que custa 11 bilhões de reais por ano? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Fazer, né? Bastante coisa. Vamos organizar, vai. Bastante coisa complexa. Mas assim, a politização do judiciário, primeiro a gente tem que entender esse fenômeno como um fenômeno do qual o judiciário é vítima. Talvez o judiciário não esteja enxergando isso, mas isso vai levar o judiciário ao naufrágio. Porque se todas as questões políticas vão ao Poder Judiciário, isso vai levar o Judiciário a um colapso e vai colocar o Judiciário num local de visibilidade, que eu falei no começo, de desconfiança. Se todas as decisões, todas as políticas públicas são vistas ou revistas. Eu brinquei quando eu falei no começo de tomar um copo de água, porque eu lembro que... Eu já falei isso aqui, né? Que há um tempo atrás, o poder público decidiu que os restaurantes de São Paulo iam servir água natural, como é no país, de maneira gratuita, certo? E aí um dia eu fui lá no restaurante, recebi um copo de água e tomei. Daí no outro dia eu fui e não tomei. Daí minha filha pequena falou, por que não pode mais? Eu fui olhar e falei, filha, não pode mais porque o juiz falou que não pode mais. É uma política pública que deve ser resolvida em outro lugar. Mas o judiciário resolveu se eu vou tomar água ou não. Como o judiciário resolve se eu vou entrar no estádio de futebol com a camisa ou não. Então isso tudo é muito ruim para o judiciário, porque já tem problema suficiente para cuidar. Então eu acho que a gente tem que... A gente primeiro, diz os professores, regras de autocontenção. Desenvolver regras de autocontenção para que o judiciário, os juízes sejam seguros para dizer, isso comigo não. Isso comigo não. Resolvam aí. Resolvam aí vereadores, resolvam aí deputados, resolvam aí governador. Então a gente precisa aprimorar essas regras para o judiciário como um todo. Eu dei exemplos aqui que nem são do Supremo. São coisas aqui julgadas por juiz da Fazenda Pública de São Paulo. Para a gente ter uma questão de menos proximidade do poder político quanto às questões políticas propriamente ditas, políticas partidárias, políticas eleitorais, sendo decididas por juízes, que tem que decidir casamento, crime, divórcio, crimes sexuais, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Tem tanta coisa importante que está submetida ao Poder Judiciário que se a gente for jogar todas as questões políticas, elas são variadas, a gente vai ter um déficit. A gente não vai conseguir julgar aquilo que importa na vida do cidadão que está aí na rua esperando para receber um precatório. Ele falou, quando a gente conversou, esperando para receber um precatório, ele não consegue, a justiça não movimenta para pagar uma dívida para alguém.
Túlio. Dentro desse mesmo tema, presidente, eu entendo que é necessário restringir o acesso ao judiciário para evitar a judicialização da política. Mas, de outro lado, também é complicada essa restrição, né? Parece que a diferença do veneno e do remédio é a dose, porque também o Congresso pode editar leis ou o governante pode editar atos que, mesmo sendo de natureza política, venham a violar princípios importantes, venham a violar uma legislação. A gente sabe que a criatividade para fazer coisa errada também está do outro lado, nos outros poderes, né? Então é por isso que Rui Barbosa falava, pelo menos essa frase é atribuída a ele num discurso do Senado, que a pior ditadura pode ser a do judiciário, porque contra ela não há recurso, né? Mas também, de outro lado, é complicado você restringir o acesso pelo direito do cidadão, através de ação popular, por exemplo, de questionar os atos praticados pelos governantes. E é por isso que eu insisto que, às vezes, a autocontenção ela é utópica. Ela é uma falácia, né? Porque cabe ao judiciário dizer, em último lugar, o direito e dirimir o conflito. Não seria realmente, nas medidas institucionais mesmo, de nomeação, essa oxigenação no judiciário para evitar esse abuso de poder? Ou seja, evitar, por exemplo, que um presidente da República nomeie vários ministros do Supremo Tribunal Federal e forme ali uma posição política ideológica. Ou a questão do mandato temporário. Ou seja, é muito melhor mecanismos institucionais do que tentar controlar o conteúdo. Olha, isso você não pode discutir no judiciário. Até porque saber se aquilo pode ou não ser discutido no judiciário... Vai terminar no judiciário. Vai terminar no judiciário. É o judiciário que vai dizer se pode ou não discutir ali no judiciário, né? Esse problema de competência será resolvido por ele. Então, não seriam... aí a OAB não teria que focar muito nas questões institucionais mesmo? Sim, mas olha só, você me falou das ações populares que dão um acesso amplo para o cidadão levar as questões políticas para o judiciário. Nem estou falando nisso porque, veja bem, na verdade não são as ações populares. Quantas ações populares são julgadas? Quantas liminares? Quem está manejando e politizando o excesso judiciário são os atores profissionais. São os partidos, são as associações, são os sindicatos. Não são ações populares. As ações populares são raríssimas. Quando realmente um grupo de cidadão entra lá e consegue uma liminar, acho que... Não sei, mas isso é raríssimo. O que a gente tem, na verdade, é um manejo dos profissionais, dos políticos, dos sindicatos, das instituições que usam bastante esse poder de acessar o judiciário para disputas dos seus interesses legítimos. Acho que essa questão da autocontenção, eu entendo como você que é uma regra, né, dita, mas que pode ser utópica, porque quem quer conter o próprio poder, né? Quem é o ser humano que vai conter o próprio poder? Então, o poder, essas contenções têm que vir de ajustes. E aí, eu volto a confiar. Acho que o ajuste mais democrático que a gente conhece para toda a instituição é a lei. Porque a lei é produto de uma discussão no Congresso Nacional, onde todos esses legitimados podem discutir, os partidos, a OAB, o sindicato, a Associação do Ministério Público, todos podem ir lá para o Congresso, levar seus pleitos, discutir e estabelecer um consenso de qual a regra do jogo. Então, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o hábito de colocar as coisas na lei. Culpa do Congresso. Vamos ver agora, vejamos o que aconteceu agora há pouco com o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Supremo avançou? Avançou. Mas o projeto de lei está parado há anos no Congresso também, que não movimenta o projeto de lei de regulação de mídias sociais, uma necessidade que é premente da sociedade brasileira. Então o Supremo também fez porque o Congresso não deixou de fazer. Então esse movimento nosso é um movimento de recuperar, né, o hábito do Congresso discutir leis, coisa que não se discute também, né? Os congressistas hoje, eles fazem corte para YouTube. Basicamente, é isso que eles passam os dias deles fazendo. Tá? Mas a gente confia. Na nossa democracia, o que a gente tem de melhor ainda é isso. É o novo anormal, né? As redes sociais como instrumento de política.